Para quem não me conhece, eu sou Leonardo, tecnólogo em marketing digital e cinegrafista profissional, e no decorrer de nossas videoconsultorias temos muito abordado, sobre a linguagem subjetiva muito presente no marketing digital. Porém, nesse vídeo nós vamos falar sobre o quanto a mesma se encontra, se faz muito presente de uma forma muito intensa no teleaudiovisual. Então é isso aí, você, videomaker, filmmaker, fica ligadinho nessa dica, tá ok? No hashtag videomaker. Mas antes de qualquer coisa, peço a você que se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá ok? Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e aqui, ó, sinalize o sininho para você ficar por dentro de cada vídeo consultoria nova que sempre vamos ter aqui no nosso canal. Observamos o quanto a linguagem subjetiva é tão presente de uma forma tão intensa, no teleaudiovisual, que a mesma possui seu próprio movimento de câmera, com um nome bem sugestivo. Se trata do movimento de câmera subjetiva, que consiste em levar o telespectador a ter a mesma visão que o personagem encena. E isso nós encontramos em filmes, em games, principalmente em games de primeira pessoa, em vídeos no geral. Mas aí você diz, mas por que principalmente em games de primeira pessoa? Ora, tá aqui um exemplo na nossa tela, exatamente esse, de câmera subjetiva adotada no game, em um game. Não sei que game é esse, tem até aqui uma definição de câmera subjetiva, age como se fosse o olho do público, a fim de participar, a fim de posicionar o telespectador em cena. Vou deixar essa imagem ilustrada aqui. E por que o game ele explora tanto, o game de primeira pessoa explora tanto esse movimento de câmera, que é a câmera subjetiva, com o nome sugestivo mesmo? Bom, é exatamente isso, é levar o jogador, o usuário, o telespectador a ter essa experiência de estar na própria ambientação do jogo, e ser o próprio personagem em cena. Esse é o objetivo. Já nos filmes não é tão utilizado essa técnica, por motivos de não muitas das vezes estar contextualizado ao roteiro da produção do longa, ok? E uma coisa também interessante, uma observação a fazer é o seguinte: se esse tipo de movimento, que é o movimento de câmera subjetiva, não estiver alinhado ao roteiro, do filme, da produção do filme em si, do vídeo, então ele passa a fazer menor sentido. Não tem sentido algum adotar essa técnica se ele não estiver contextualizado na produção, no roteiro de produção. Isso se dá pelo fato de que existe movimento de câmera, ok? E existe planos de lente. E o que vem a ser planos de lente? Bom, movimento de câmera, o nome mesmo já diz do que se trata, E planos de lente, ele vem a ser o tão popular conhecido enquadramento. Esse, que vem a ser isso que vem a ser o plano de lente, ok? E uma coisa importante a se observar é o que quando você adota essa técnica de câmera, esse movimento de câmera subjetiva, você tem que estar atento ao enquadramento, ao plano de lente correto para você fazer esse movimento de câmera. Pois bem, uma coisa interessante, que eu gostaria de fazer uma observação aqui, você veja que a linguagem subjetiva é tão presente, a presença da linguagem subjetiva é tão intensa no teleaudiovisual,
que originou-se a criação de um movimento de câmera específico, que é o movimento de câmera subjetiva, né? Só que não originou apenas um movimento de câmera, como também uma própria câmera, uma câmera específica criada, né, especificamente para esse tipo de movimento, que é o movimento de câmera subjetiva. Que câmeras são essas? As conhecidas Action Cam, né? Action Cam ou câmeras de ação. E uma das mais conhecidas e populares, né, seria a GoPro, mas também existem outras marcas, né? Essas Action Cam, essas câmeras de ação, elas foram criadas com esse objetivo, né? Para intensificar, né, esse movimento de câmera subjetiva, para trazer ao telespectador a mesma visão, né, mesmo campo de visão da pessoa que está filmando, que está fazendo aquela captação de imagem audiovisual ou imagem estática, né, que seria de uma foto, no caso, como essa que nós vemos aqui em cima, ok? E você veja que em filmes de ação, eu tenho reparado muito, porque filmes de ação são filmes que realmente eu gosto e analiso bem. E alguns filmes de ação de uns tempos para cá, né, quando eu falo que a pessoa ela tem que estar atenta, o cinegrafista ele tem que estar atento quando ele for adotar essa técnica de movimento de câmera subjetiva, ele tem que estar atento a fazer o plano de lente, ou seja, um enquadramento correto. E o enquadramento correto, ele nada mais é que aquele enquadramento indicativo, indicando que naquele momento ali, né, a visão do telespectador, né, que está sendo passada para o telespectador não é do telespectador, mas sim, né, aquela visão que está sendo passada é do personagem em ação na cena, ok? Tem que ter esse enquadramento indicativo. Por quê? Porque senão fica confuso, né? E você veja, mas esse enquadramento indicativo, que seria o enquadramento correto adotado para essa técnica de movimento de câmera subjetiva. Tá, mas que enquadramento indicativo seria esse? Né? Que enquadramento correto, que seria um enquadramento indicativo, seria esse? Ora, simples, detail shot ou plano detalhe, né? Você veja, por exemplo, essa imagem aqui, mesmo sendo uma imagem estática, é uma imagem de um game, vou dar um zoom, né? Você veja, aí você se pergunta, mas aqui nessa imagem tá um plano geral, né? Tá um plano geral, um campo de visão, tudo bem, só que você tem que levar em consideração os fatores. Qual deles? Primeiro, que essa imagem ela é uma imagem estática, ou seja, uma foto de um game, ok? Segundo, que essa imagem ela é de segunda instância, tá? Porque a linguagem subjetiva, a câmera subjetiva, né, ela tem que estar adotada ao enquadramento indicativo, e o enquadramento indicativo correto de primeira pessoa, né, de primeira instância, melhor dizendo, seria o plano detalhe, detail shot, ok? E qual seria o detail shot? Detail shot, veja aqui, ó, você veja que fica aqui, ó, a imagem da arma, né, e da mão, né, aqui não está aparecendo por causa da descrição da imagem, da mão do personagem segurando aquela arma, né? No primeiro momento, o primeiro enquadramento seria exatamente esse, né? Indicando que aquela mão que está no campo de visão do telespectador é a mão do personagem em si e ali pegando aquela arma, né? E aí você já parte para o segundo momento, que já poderia ser esse enquadramento aqui, exatamente esse, né? Um campo de visão mais aberto, né? Onde o personagem está olhando aqui, você veja que já tem um campo de visão mais aberto, mas só que você veja que, veja essa observação, mesmo sendo um campo aberto, mas o que se destaca aqui nessa imagem? Exatamente o plano detalhe, né? São dois planos aqui praticamente, o plano detalhe da arma em si
né? E o plano geral, que seria do campo de visão do personagem em si. Só que, lembrando, essa imagem é uma imagem de segundo momento, de segundo ou terceiro momento. Por quê? Porque tem que haver um plano indicativo, né? E ele se enquadra no primeiro momento. Aquele enquadramento que indica que a visão que o telespectador está tendo naquele momento é a visão do personagem, né? E esse plano indicando isso, esse plano indicativo é o detail shot, ou seja, plano detalhe, tá? Plano detalhe, seja a mão do personagem, seja a mão do personagem segurando a arma, né? E aí você vai para um segundo momento como esse ou um terceiro momento como esse, né? Que aí já tem um plano detalhe, mas também já tem um plano geral no campo de visão do personagem. E você veja que filmes de ação, né? Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Você veja, às vezes tem aquele filme de ação, de luta e dois personagens em cena, um de frente para o outro, e aquele plano geral, ok? E aí eles um de frente para o outro se preparando para lutar entre si, né? E aí aquele plano geral, né? E tá os dois personagens em cena. E aí um começa a diferir golpes no outro, começa, sei lá, dar um soco, um chute no outro personagem. De repente, a câmera ela trepida, ela balança, né? Ela trepida e aí você, caramba, toma aquele susto, pô, tô com labirintite? O que houve, né? Você veja que a câmera ela trepidou, o enquadramento se manteve o mesmo, e a câmera trepidou e você ficou confuso. Você achando que era sua labirintite, ou que seu óculos, ou que você não está enxergando direito, ou que você ficou meio tonto, e realmente ficamos tontos. Mas isso, por quê? E aí fica confuso. Por que daquele movimento, sendo que o enquadramento foi geral, né? E tá os dois personagens um de frente pro outro e de repente houve uma ação de um personagem atingindo o outro. E aí a câmera trepidou. O que aconteceu ali? Houve ali um movimento de câmera subjetiva, porém o enquadramento, o plano de lente foi o enquadramento incorreto, ok? Não houve um enquadramento indicativo, um plano de lente indicativo, né? Que seria, né, o plano detalhe, né? Que seria esse plano que iria estar indicando a você que está assistindo aquele filme, né, que a visão ali naquele momento não é a sua, mas do personagem em cena, né? Quer dizer, se ele tivesse partido para o plano detalhe, né, aí sim aquele movimento de câmera, aquela trepidação, né, faria algum sentido. Mas pelo fato de o enquadramento, de não haver ali o enquadramento indicativo, né, indicando que a visão era do personagem de cena, né, por não haver esse enquadramento indicativo, então aquele movimento de câmera passou a ficar totalmente sem sentido algum, não é verdade? Passou a ficar totalmente sem sentido algum, né? Enfim, e você veja que isso acontece também porque muitos diretores e até cinegrafistas renomados, né? O camarada, ele, pelo fato dele ser bem conhecido, renomado, tal, muitas das vezes, né, os caras querem inventar enquadramentos que não existem, movimentos de câmeras que não existem, né? Ora, você veja um filme de ação onde se adotou técnicas de enquadramento, né, básicas, mas conseguiu repaginar, né, não ficou inventando, né, ficou tentando inventar enquadramento ou movimento de câmera, né, mas pegou já o básico, já o que existia e melhor se adaptou, se adequou, né, ao seu roteiro, né, do seu longa-metragem, como esse John Wick, por exemplo, o sucesso dele, né? Aí se explica um pouco do sucesso desse filme de ação, John Wick, né? Ele simplesmente pegou movimentos de câmera subjetiva, sim, mas da forma correta, né?
da forma correta. Há um movimento de câmera ali, mas que se adequa a todo um roteiro, ou seja, que faz todo um sentido, né? E aí você vê o sucesso que é, né? Isso explica muitas das vezes o sucesso desse longa, né? Eu tô falando aqui de câmera subjetiva. Eu não lembro muito bem se há esse movimento de câmera subjetiva no filme, mas eu estou dando um exemplo de como um movimento de câmera, né, feito da forma correta, traz todo um sentido, né, e melhor adaptado ao roteiro, faz com que aquele filme seja atraente, né, de prender a sua atenção e querer assisti-lo, né? Ora, esse movimento de câmera pela qual nós temos abordado aqui, né, o movimento de câmera subjetiva, ele está muito presente também. Atenção você, videomaker, atenção você também do marketing digital. Esse movimento de câmera subjetiva, ele é muito eficiente e eficaz, tá? E feito da maneira correta. E a maneira correta que eu me refiro é o plano indicativo, ou seja, o plano detalhe, né? Ele feito da maneira correta, ele muito se adequa a vídeos de marketing, ok? E muito tem feito isso, tem sido feito muito isso, né? No setor de alimentício, de gastronomia, né? Onde é filmado ali, onde é enquadrado ali aquele alimento, né? Num plano detalhe, né? E ali é o campo de visão da câmera subjetiva, do telespectador ali, de quem está captando aquela cena. Ele transmite aquela mesma visão para o telespectador, né? Daquele alimento ali, enfim. E tem dado muito certo isso. Então fica aí a dica para você aí do marketing, né? Você filmmaker, videomaker e você do marketing aí, ok? Para você desenvolver aí o seu video marketing, né? De seu produto ou até do seu serviço mesmo, tá ok? E é isso, espero ter ajudado. Peço a vocês que, se não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, deixe o seu like, tá ok? E compartilhe essa ideia, tá bom? Tudo de bom pra ti, tá? E se você tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente, manda sugestões pra gente, tá ok? Ah, outra coisa interessante, eu vou deixar também na descrição do vídeo um filme, tá? Um filme, na verdade é como se fosse um trailer, que aonde a pessoa que filmou, o cinegrafista, né? Ele faz um movimento de câmera subjetiva, ok? Parece mais um clipe, mas é um clipe como se fosse um filme de ação, mas, né, de primeira pessoa, ou seja, do movimento de câmera subjetiva. E é tão bem feito, é tão bem sincronizado, né, que, poxa vida, é muito interessante. Eu vou deixar na descrição para você assistir. Eu vou até deixar aqui, ó, um takezinho para você ver, né? Que é muito interessante. Você veja como é bem feito a abordagem, é bem feito o movimento de câmera, há uma sincronia muito interessante. Olha, aí tá aí o personagem, né? Ele olha para o lado, você veja a captação de visão, campo de visão. Olhar para o lado, ver o possível amigo sendo morto, né? E aí começa, né? E aí o cachorro mordendo ele, mordendo o braço e tal. É muito, muito, muito interessante. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você acompanhar, tá ok? Então é isso aí, espero ter ajudado. Um abraço, tá? E bons negócios, tá ok? Bons negócios para ti e até a próxima.